Boa noite, gente. Vamos começar agora a nossa 10ª aula, hoje 6/11. No final dessa aula tem trabalho avaliativo, então vejam o último slide, tá bom? Bom, gente, na última aula a gente viu uma noção de orçamento público e hoje a gente vai aprofundar melhor no PPA, que é o Plano Plurianual. Como a gente já falou, né, o plano plurianual, ele serve para planejar grandes investimentos, como por exemplo, construção de rodovia, hidroelétrica, não só grandes projetos assim, mas pelo menos o do governo federal costuma abranger esses grandes projetos, vocês vão ver isso mais na prática. E o governo, ele elabora a cada 4 anos, você tem que decorar isso. A cada 4 anos, ele elabora o PPA, que é discutido e aprovado como lei no Congresso Nacional. Então, o PPA, ele é uma lei. Ele é um plano plurianual que se transforma em lei e tem que passar pelo Congresso Nacional. É o PPA, gente, que vai definir para o período de 4 anos as grandes prioridades nacionais e regionais, né? Como, por exemplo, a meta para cada área de atuação, por exemplo, saúde, educação, transporte, saneamento, energia. Se não tiver no plano plurianual, vai ficar de fora. Então, por isso que é tão importante esse plano. Então, a gente pode dizer que a nível federal, o PPA ele é a grande lei de planejamento do país. É o PPA que faz o vínculo entre o plano estratégico do governo e os orçamentos de cada ano. Porque não adianta ter só um plano estratégico, né, gente? O governo e não ter orçamento para aquilo. Então, de um lado aqui está o plano estratégico do governo e do outro está o orçamento. Porque uma coisa depende da outra. Beleza? Como eu já havia falado para vocês, não são apenas grandes obras, né, que estão dentro do PPA, dentro do plano plurianual. O governo também pode incluir nesse plano, e quase sempre inclui, gastos necessários para garantir a oferta de serviços corriqueiros, assim, serviços permanentes que a gente usa sempre. Um exemplo dessas, entre aspas, pequenas obras, pequenos projetos que constam no PPA, a gente pode dar o exemplo da agricultura, né? Porque o PPA ele prevê grandes obras para construção de armazéns para armazenamento, para grandes financiamentos, para grandes produtores, mas ele também financia ações de financiamentos para pequenos agricultores, ele financia garantia de compra e produção e distribuição de cesta básica para família carente. Então, se eu perguntar na prova se o plano plurianual abrange só grandes obras? Não, gente. Assim, abrange sim grandes obras, mas não somente grandes obras. Pequenas obras, pequenos projetos também. Aqui eu coloquei uma definição. O que é PPA? Uma definição bem simples, viu, gente? Se vocês quiserem pesquisar aí também. O Plano Plurianual, PPA, é o documento que define as prioridades do governo para o período de quanto tempo? 4 anos, podendo ser revisado a cada ano. Por quê, né, gente? Pode ser que naquele ano alguma coisa mude, mas tem que ser justificada essa revisão. Nele consta o planejamento de como serão executadas as políticas públicas para alcançar os resultados esperados ao bem-estar da população nas diversas áreas, igual eu falei para vocês, saúde, educação, transporte, segurança e etc. É importante a gente saber, gente, que nem todos os investimentos públicos estão no PPA do governo federal. Quando a gente fala PPA, dá a impressão, é uma coisa muito importante, está só aqui no governo federal. Não, gente, porque existem outras ações que são de competência dos estados e do município. Então, cada um deles, cada esfera de governo, tanto a federal, a estadual e a municipal, ela tem as suas próprias leis orçamentárias.
Por exemplo, o município ela não pode criar o PPA federal porque ela não tem nem noção, né, do orçamento federal e vice-versa. Cada município sabe da sua realidade. Então, cada ente federativo cuida do seu próprio PPA. Isso porque, como eu já falei, né, cada esfera de governo tem as suas responsabilidades, tem seus orçamentos, tem as suas demandas. Só a título de curiosidade aqui, né, uma das demandas do município, né, o que cabe ao município constar no PPA? Calçamento de rua, que é uma coisa cara, transporte urbano, coleta de lixo, isso tudo é competência do município. Já o estado aqui, todos os estados, o estado que eu falo aqui, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, eles são responsáveis pelo combate aos crimes comuns, né? A segurança pública. O que são crimes comuns? Crimes reprimidos pela polícia militar, que são investigados pela polícia civil, esses crimes ralés, né? O crime de colarinho branco. Também é da competência dos estados formular políticas de áreas comuns ao governo federal e municipal. Por exemplo, saúde. A saúde, o município coloca no PPA dela. Saúde, o estado coloca no PPA dela. Saúde, o governo coloca no PPA dela. São competências comuns. Educação também. Ambas são competências comuns. O que é competência comum? As três esferas do governo pode legislar sobre esse tema. Beleza? E todas essas despesas, né, gente, como a gente viu na última aula, são custeadas com dinheiro dos impostos, de recursos transferidos principalmente do governo federal para o estadual, para o municipal, do estadual para o municipal e de outras receitas menos comuns. Beleza? Então, ó, tá bem simples. Eu preciso que vocês não esqueçam o que é PPA, o período de 4 anos. E pra gente encerrar não, porque na próxima aula a gente vai continuar falando sobre como que se dá a elaboração e a aprovação de um PPA. Mas assim, só para ficar mais claro para vocês o que é um PPA, eu vou pedir para vocês clicarem aqui nesse link. E esse exercício avaliativo é para a próxima sexta-feira. Gente, eu não vou receber exercício depois, porque tá virando uma bagunça, aí eu preciso fechar a nota, aluno me entrega exercício, tá virando um badena mesmo. Então, aqui nesse link, né, tem o PPA Federal 2020-2023. Eu quero que vocês apresentem um texto ressaltando e justificando os pontos mais interessantes, no ponto de vista de vocês. Vou repetir aqui, né, pontos e pontos, mas deu para entender. Gente, tem cada anexo aqui, ó, vocês podem ver, por exemplo, esse anexo 1 eu tava olhando, tem 80 páginas, então assim, são coisas enormes. Então vocês dão uma olhada e tira o mais importante que vocês entenderem. Só que eu quero digitado, mínimo de 25 linhas, letra Arial 12, o tamanho da letra, e parágrafo 1,5. E eu não vou avaliar plágio, viu, gente? Não vou avaliar nem parcialmente, como eu já fiz para ajudar alguns alunos. Eu vou mandar o link também aí pra vocês, tá? No grupo. Boa aula, qualquer dúvida eu tô aqui. Quando vocês clicarem nesse link aqui, só para finalizar, vai aparecer essa tela, tá? Aqui tá o resumo do plano plurianual, beleza? Boa noite.